A paz, meus irmãos. Eu sou o evangelista Israel e hoje eu quero falar sobre fé. E eu estava ali descansando, para quem não sabe, eu trabalho à noite e fui incomodado pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa mensagem e também compartilhar uma história com os irmãos. Um professor de religião estava preparando uma aula e o assunto era sobre fé. Então ele teve a brilhante ideia de, na hora da aula, dar o seu relógio. Era um relógio com um valor considerável, então ele teve essa ideia. No dia seguinte, bom dia classe, bom dia a todos. Hoje nosso assunto é sobre fé. E foi falando que fé é acreditar no invisível, fé é colocar a nossa fé em algo que nós acreditamos, e ele puxou para o lado de Deus. Fé é acreditar em Deus, fé é acreditar no impossível de Deus. A fé e a esperança andam de mãos dadas, e ele foi falando. E aí, quase terminando a sua aula, aquele professor disse assim: hoje eu quero dar de presente para a primeira pessoa que se levantar e vir aqui na frente pegar esse relógio. Vocês sabem que eu gosto muito desse relógio e hoje eu quero dar de presente. Então, ninguém se manifestou. A classe ficou em silêncio. Então o professor repetiu: hoje eu quero dar de presente este relógio que eu tenho. É um relógio que tem um valor considerável, eu gosto muito. A primeira pessoa que levantar e vir aqui à frente pegar vai ser dono desse relógio. Então, um aluno levantou. Esse aluno se chamava Rafael, ele se levantou. E a classe começou a dar risada. Nossa, você vai lá pegar mesmo o relógio, você não sabe que o professor é engraçado? De fato, o professor era engraçado, mas o professor estava falando a verdade. Então, Rafael sentou-se de volta, porque ouviu, os alunos falando, Então, o professor repetiu: olha, quem vir aqui na frente pegar este relógio vai ser dono desse relógio, porque eu estou dando esse relógio. Então Rafael se levantou, em passos firmes foi até o professor, mesmo com a classe toda falando e dando gargalhadas. Rafael chegou na frente do professor, o professor disse: parabéns, você é o novo dono desse relógio. Aqui fica uma lição do que era acreditar e ter fé no que eu falei. Pois então, vejamos só o que diz em Romanos capítulo 10, no versículo 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A Bíblia é recheada de palavras em que a fé e a esperança andam de mãos dadas, Vejamos que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele colocou a fé em que Deus ia livrar ele, E mesmo que ele colocou a fé em que Deus ia livrar ele de ser alimento dos leões, eu creio aqui que Daniel também pensou o seguinte: que seja feita a vontade de Deus. Devemos sim de acreditar, de ter fé, de que vamos ter dias melhores, de que o caos vai passar, mas tudo tem que ser feito no tempo de Deus, na vontade de Deus. Mas nós temos que continuar perseverando, nós temos que continuar olhando para o alto. Eu vejo o nosso irmão José jogado lá na cisterna, porque foi lançado lá pelos seus irmãos, e com certeza ele olhava para cima, esperando por socorro de alguém. Sabe? Às vezes o medo estava ali com ele, mas ele estava olhando para cima. E eu quero trazer essa parte para você olhar para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Então, acredite, continue tendo fé. Vejamos que o diabo quer tomar de você a fé. Agora, você tem que ter fé, principalmente não só em coisas materiais, mas você tem que ter fé principalmente em Deus, porque é de lá que vem o teu socorro. Você tem que continuar acreditando. Vamos ler mais o que fala a Bíblia Sagrada sobre fé? Ali em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então vamos viver pela fé. Deixa eu compartilhar com vocês um momento, aliás, são vários momentos da minha vida em que fui provado em acreditar em Deus. Eu falei para minha esposa: vou abastecer o carro, e eu sabia que eu tinha R$60 no cartão. E fui abastecer o carro. Quando cheguei lá
para pagar pela gasolina colocada no carro, aconteceu o seguinte, que o cartão estava bloqueado. E agora? Você não tinha um outro meio, uma outra renda. Enfim, então ficamos naquela discussão. O que vamos fazer? Eu e a moça do caixa. A moça do caixa, você tem algo de valor para deixar? Eu disse, não, só tenho o celular, que é o único algo de valor, mas também não vou deixar o celular. Posso deixar outro cartão? Não, cartão não. Então o que vamos fazer? Vamos tirar a gasolina do carro? Então foi o único meio que a gente pensou em tirar a gasolina do carro. Pois é. Quando eu estava indo até o carro para tirar a gasolina, não sei como iam fazer, mas iam tirar a gasolina do carro, um moço se aproximou de mim e disse, eu vi o que você estava passando ali. E eu disse, pois é, eu estou com o cartão bloqueado e não tenho outro meio de pagar. Então aquele rapaz disse assim, quanto foi a sua gasolina? Eu disse, foi R$30. Eu tinha 60 no cartão, mas o cartão está bloqueado. Então aquele rapaz falou assim, pega esses 50, vai lá e paga. Eu disse, sério mesmo? Ele disse, sério, vai lá e paga. Eu fui lá e paguei. E agradeci ele. E ele disse assim, aí me apresentei a ele, disse que eu tinha um canal. E ele disse para mim o seguinte, faça a mesma coisa que eu fiz para você, quando você encontrar alguém precisando. Ou seja, veja só como Deus trabalhou. Eu não tinha esperança nenhuma, não sabia do que fazer. O momento que a decisão que nós ia tomar era tirar a gasolina do carro. Mas Deus foi e trabalhou ao nosso favor. Sabe, é a fé nas coisas que não vemos. Eu não via a solução. Eu não via qual era a solução que eu tinha no momento. Aliás, se eu voltasse na casa, eu também não ia ter como, porque o único dinheiro que eu tinha seria aqueles R$60 no cartão. E faltava alguns dias para o pagamento. Então, meus amigos, Deus trabalhou numa coisa que eu não via solução. Pois é, são vários momentos em que Deus nos prova. São vários momentos em que Deus coloca a nossa fé, nos prova para ver o quanto nós acreditamos nele, sabe? Se você hoje em dia coloque a sua fé, mesmo você não vendo, sabe? Mas olhe para Deus e veja que Deus tem a solução. Às vezes nós olhamos para os grandes problemas e esquecemos que Deus é maior que os nossos problemas. Então coloque a sua fé naquilo que você não vê, sabe? Porque tem que acreditar que Deus é o Deus do impossível. Para Ele não existe derrota. Para Ele sempre há vitória. E aqueles que são herdeiros de Cristo, aqueles que se entregaram, aceitaram Jesus como suficiente Salvador, aquelas pessoas têm que colocar a sua fé no impossível, a sua fé naquilo que não se vê. É o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Até vou ler de novo para os irmãos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu vivo pela fé e graças a Deus o Senhor nunca me deixou perecer. Sou grato a Deus e creio que você também viva pela fé, porque sabe, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 7. Até vou ler de novo para os irmãos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu vivo pela fé e graças a Deus o Senhor nunca me deixou perecer. Sou grato a Deus e creio que você também viva pela fé, porque sabe, gratidão saber que Deus, Ele cuida de nós. Olhar para Deus e saber que é do alto que vem a nossa provisão. Vamos viver pela fé. Que Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Nosso assunto de hoje foi na Palavra com o EVG, foi falando sobre fé. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se possível, compartilhar nos grupos de WhatsApp. Enfim, isso vai me ajudar muito a crescer aqui na plataforma. E tenho certeza que num futuro mais breve nós vamos se ver. Que Deus abençoe você e até lá. Tchau, tchau.